Olá, galera do nono ano do Ensino Fundamental. Aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o nosso Plano de Estudos Tutorados, o PET, volume 6. Iniciando a semana 3 com o tema Seleção Natural, e esse conteúdo você encontra das páginas 38 a 41 do PET, volume 6. Vamos recordar os termos genótipo e fenótipo. Genótipo é a constituição genética de cada ser vivo, composto por alelos maternos e paternos herdados dos pais por meio dos seus respectivos gametas. É uma característica inalterável e mantida por toda a vida. Então, o genótipo é o conjunto de genes que aquele organismo possui, né? E como nós sabemos, os genes, eles determinam as características do indivíduo. Então, aqui nessa imagem, né, recordando aqui as ervilhas de Mendel, né, nós temos aqui as flores de ervilha. Os genótipos, né, dessas flores são o conjunto dos alelos, né, dos genes alelos que determinam as características. No caso aqui, a característica em destaque é a cor da flor, né? Então nós temos aqui uma flor rosa com o genótipo azão, uma flor branca com o genótipo azinho e uma flor rosa com o genótipo azinho, né? Então aqui é fácil a gente identificar que o gene azão é dominante, né, e representa a característica de flor rosa, enquanto o azinho é recessivo e representa a característica de flor branca. Já o fenótipo é a característica ou conjunto de características de um indivíduo que é determinado pela interação do genótipo e das condições do meio ambiente onde ele se encontra. Então aqui nós temos o fenótipo, né, dessas flores em questão, que é a cor da flor, né? Então o fenótipo é aquela característica que nós conseguimos visualizar, né, que é expressa com base no genótipo. O genótipo ele é inalterável, né, e mantido por toda a vida. Já o fenótipo ele depende também das condições ambientais, né? Então o fenótipo ele pode se modificar, pode sofrer alterações ao longo do tempo. Então, exemplo, a tonalidade da pele, dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor da pelagem de animais, a textura de uma fruta, né, são exemplos de fenótipos. O tema da semana é seleção natural. Nós já falamos sobre isso nas semanas anteriores, quando nós introduzimos as ideias de Lamarck, de Darwin. Nós vimos que a seleção natural é um processo que acontece naturalmente, né, com o passar dos anos, onde organismos que possuem características genéticas, né, que trazem vantagens para aquele organismo, né, alguma característica vantajosa que permita com que aquele organismo se sobressaia, sobreviva e se reproduza. Então ele é selecionado, né, e aquela característica em questão é perpetuada, é passada para as próximas gerações, enquanto organismos que possuem características que não são vantajosas, né, que não trazem vantagens para a sua sobrevivência, acabam morrendo mais cedo, né, sendo predados e não conseguem se reproduzir, né, com tanto sucesso. Então aquela característica ela acaba diminuindo, né, podendo até mesmo ser extinta. Então isso é seleção natural. Aqui nós temos uma imagem que representa a ideia, né, de Darwin, usando os exemplos de uma girafa, né? Então, por que a girafa ela tem pescoço longo? Porque antigamente haviam girafas, né, com diversos tamanhos de pescoço, pescoços longos, médios, pescoços mais curtos. E com o passar do tempo, as girafas que possuíam o pescoço mais longo foram selecionadas, né, porque elas conseguiam se alimentar melhor, alcançavam as folhas, né, que estavam localizadas mais altas nas árvores, então elas se alimentavam melhor, enquanto aquelas que possuíam pescoço curto não conseguiam se alimentar, não conseguiam se reproduzir, né, e essa característica então de pescoço curto foi eliminada juntamente com os organismos que não tiveram tanta vantagem, né, com relação às girafas de pescoço longo. Então, essas girafas com pescoço longo conseguiam se alimentar melhor, conseguiam se reproduzir, e esse gene, né, essa característica do pescoço longo foi sendo passada geração após geração, né, foi sendo perpetuada e então, hoje em dia, nós temos apenas girafas com o pescoço longo, porque essa característica ela foi naturalmente selecionada. Então, a seleção natural depende de alguns fatores para ocorrer.
variabilidade entre os indivíduos, né, variabilidade genética. Os indivíduos de uma mesma espécie precisam apresentar variações nos seus fenótipos e genótipos. Sem essas características individuais, a seleção natural não poderia agir, né? Então, se todos os organismos fossem geneticamente idênticos, não houvesse diferença, não houvesse uma variabilidade, a seleção natural não aconteceria, né? Seriam todos idênticos. Então, se tivesse que aquela característica se aquela característica fosse mais vantajosa, todos os organismos, né, eles teriam essa vantagem. Se não fosse vantajosa, todos os organismos acabariam por sofrer, né, com isso e seriam eliminados. Então, para que a seleção natural ocorra, é necessário haver uma variabilidade genética entre os indivíduos. Reprodução diferenciada. Os organismos que portam características mais favoráveis em um ambiente conseguem se reproduzir com maior frequência que outros. Atributos desvantajosos podem levar a menor taxa de reprodução ou à morte do indivíduo. Então, a questão da reprodução diferenciada, né, aqueles que possuem os genes que trazem características mais vantajosas, acabam favorecendo aquele organismo, aquele indivíduo, né, ele consegue se reproduzir com maior facilidade e aquela característica é perpetuada. Já os organismos que não possuem uma característica vantajosa acabam morrendo, né, e não conseguem se reproduzir. Então, isso seria a reprodução diferenciada. Um outro fator é a hereditariedade. As características vantajosas são transmitidas às próximas gerações, aumentando a frequência delas em uma população, fazendo com que se torne uma vantagem evolutiva. Por outro lado, a característica desvantajosa vai reduzindo a frequência até se tornar rara. É o que nós vimos aqui. Então, a característica, se ela for interessante, o organismo vai conseguir se reproduzir e ela é perpetuada, né, nas próximas gerações. Agora, se for uma característica desvantajosa, ela vai reduzir, porque o organismo ele não vai sobreviver, ele não vai se reproduzir, né? Então, logo aquela característica vai deixar de existir, vai se tornar rara. Então, aqui nós temos um exemplo de seleção natural. Uma população de ratos se mudou para uma nova área onde pedras são muito escuras. Devido à variação genética natural, alguns ratos são pretos, né, com pelagem mais escura, e outros são amarelos. Alguns ratos são comidos por pássaros, certo? Só que os ratos amarelos são mais facilmente vistos pelos predadores do que os ratos pretos, né? Porque os ratos pretos se camuflam no ambiente mais escuro. Sendo assim, os ratos amarelos são comidos com mais frequência do que os pretos e apenas os ratos sobreviventes atingem a idade reprodutiva e geram descendentes. Então, aqui os ratos de pelagem escura, né, têm maior facilidade de se esconder, né? Então, eles acabam tendo mais sucesso reprodutivo e, então, os ratos se reproduzem criando a próxima geração, né? Como os ratos pretos tinham mais chances de gerar descendentes que os ratos amarelos, a próxima geração tem uma fração maior de ratos pretos do que a geração anterior. E assim vai acontecendo, né, a seleção natural, onde aqueles organismos que possuem características mais vantajosas vão sendo selecionados. Existem alguns tipos de seleção natural e nós vamos conhecer quais são agora. O primeiro tipo de seleção natural que nós vamos conhecer é a seleção direcional. É o tipo de seleção que seleciona indivíduos de um fenótipo extremo. Exemplo, uma população de gafanhotos, a maioria é sensível a certo tipo de inseticida, enquanto a menor parte da população possui genes que propiciam características que os tornam mais resistentes a esses inseticidas. Logo, se essa população for exposta ao inseticida, a maioria dos insetos será eliminada, mas aqueles que possuem certa resistência terão maior chance de sobreviver. Então, aqui no caso, o gene que traz a resistência, a maior resistência ao inseticida é considerado o fenótipo extremo. Então, aqueles que possuem fenótipos extremos são selecionados em relação aos outros organismos, né, que possuem outras características. Os que sobreviverão continuarão se alimentando e se reproduzindo, gerando uma nova população mais resistente ao inseticida. Esse é o mesmo tipo de seleção que ocorre quando uma população de bactérias é frequentemente exposta a um certo antibiótico, né, ainda falando sobre seleção direcional. Uma grande porcentagem dos organismos, né, das bactérias, é eliminada, com exceção daqueles cuja mutação lhes confere alguma resistência.
Então, se a gente toma um antibiótico, né, sem seguir a recomendação correta do médico, nós vamos estar eliminando as bactérias com um menor nível de resistência, mas aquelas com nível de resistência mais alto vão acabar prevalecendo, vão acabar sobrevivendo, se reproduzindo e passando aquele gene resistente para as próximas populações, né? Quer dizer que esse medicamento seleciona as variações de bactérias mais resistentes. Essas se reproduzem e restabelecem a população, né? E agora é uma população de bactérias mais resistentes. Se o mesmo remédio for utilizado novamente, haverá nova seleção e os mais resistentes voltarão a ser selecionados, né? Porque agora essas bactérias elas são resistentes àquele medicamento, então ele não vai ter uma eficácia, né, esperada. Se o antibiótico continuar a ser usado sucessivas vezes, haverá cada vez mais indivíduos resistentes e vai acabar resultando no desenvolvimento de uma população bacteriana imune aos efeitos daquele medicamento. Então, por isso que é importante sempre utilizar medicamentos seguindo corretamente a orientação do médico, né, pelo tempo correto, sempre tomando nos horários corretos, pois se a gente não segue a recomendação do médico, pode acabar acontecendo aqui uma seleção, né, onde as bactérias resistentes vão sobreviver, vão se reproduzindo, vão ficando cada vez mais resistentes e isso acarreta em sérios problemas de saúde, né? Pois as bactérias elas não vão ser mais eliminadas com os medicamentos comuns que nós temos, né? Então isso representa um sério problema de saúde. Essa é conhecida como resistência bacteriana, né? As superbactérias que são resistentes a antibióticos. Outro tipo de seleção natural é a seleção estabilizadora, é aquela que seleciona indivíduos de fenótipos intermediários, eliminando os extremos. A anterior, ele selecionava os extremos, né? Essa seleciona os fenótipos intermediários, como por exemplo nos bebês da espécie humana. A maioria nasce com um peso que varia entre 3 e 4 quilos. Até pouco tempo atrás, em muitos países, os extremos, né, aqueles bebês muito grandes e muito pesados, ou então muito pequenininhos e leves, apresentavam maior risco de mortalidade. Então, é uma seleção que favorece o fenótipo mediano, né? Outro exemplo é o tamanho dos ninhos dos falcões, em que a seleção estabilizadora favoreceu os ninhos de tamanho intermediário, sendo que os ninhos grandes ou os ninhos pequenos resultavam em sucessos reprodutivos inferiores para os pais. Então, acabaram sobrando, né, sendo selecionados aqueles falcões que tinham, que produziam ninhos de tamanho intermediário. Então, seleção estabilizadora. Um outro tipo de seleção é a seleção disruptiva. Seleciona indivíduos de fenótipos extremos, eliminando o intermediário. Uma espécie de tentilhão que vive no continente africano tem uma dieta constituída por sementes, né? Tentilhão é um tipo de pássaro que vive no continente africano. Então, ele se alimenta de sementes, né? Os indivíduos dessas populações possuem bicos de tamanho pequeno ou grande, mas aqueles que possuem bicos de tamanho mediano são difíceis de serem encontrados. As sementes que essas aves se alimentam variam de tamanho e dureza. Enquanto as aves de bico maior e mais robusto conseguem romper as sementes maiores e de casca mais dura, as aves de bico pequeno se adaptaram com as sementes menores e mais macias. Porém, os pássaros que têm bicos de tamanho intermediário não conseguem se adaptar bem, nem com as sementes grandes, nem com as pequenas. Então, é um gene intermediário que acaba sendo eliminado. Sem muitos recursos, a taxa de reprodução desses indivíduos é menor, sendo assim, o número de descendentes é menor, né, na população de aves. Aqui nós temos um exemplo, né, de alguns bicos de pássaros, né? A gente pode observar que os bicos são diferentes de acordo com a dieta daquela espécie de pássaros. Então, pássaros que se alimentam apenas de frutas têm um bico, né, de determinado formato. Aqueles que se alimentam de insetos têm bicos diferenciados, aqueles que se alimentam de sementes, de cactos. Então, os bicos dos pássaros são exemplos, né, de processos de seleção natural que foi selecionando, né, os organismos e eles foram se especializando, né, em diferentes tipos alimentares, diversas dietas. Iniciando as atividades da semana 3 do PET Volume 6, atividade 1.
quais tipos de seleção natural existem? Escreva a ideia principal que caracteriza cada uma. Então, são 3 tipos de seleção natural, né? Nós temos a seleção direcional, que favorece um único fenótipo, aquele mais vantajoso. A seleção estabilizadora, que seleciona os indivíduos com fenótipos intermediários, eliminando os extremos. E a seleção disruptiva, que seleciona indivíduos de fenótipos extremos, eliminando os intermediários. Atividade 2. Explique a relação entre o uso exagerado de remédios e a resistência bacteriana. Bom, quando se utiliza antibióticos de forma incorreta, sem seguir as recomendações médicas à risca, acontece uma seleção direcional, onde as bactérias menos resistentes são eliminadas, mas as mais resistentes permanecem e se reproduzem, criando uma geração de bactérias resistentes, também chamadas de superbactérias. Atividade 3. Cite um exemplo de seleção estabilizadora diferente daquele já citado no texto. Então, no texto foi citado o exemplo dos bebês, né, naqueles que nasciam, né, muito grandes ou muito pequenos, tinham menor chances de sobrevivência. Então, aqueles que possuíam genes intermediários, né, tinham maior vantagem. Também foi citado sobre o ninho dos falcões, onde os ninhos médios trazem maior vantagem reprodutiva. Um outro exemplo que nós podemos citar é o caso da anemia falciforme na região da África, né, nas regiões africanas. Então, na África, a incidência de um alelo recessivo, né, o S minúsculo, que causa um tipo de deformação nas hemácias, que são as células sanguíneas, né, causando o que chamamos de anemia falciforme. Os indivíduos homozigotos, ou seja, que têm os alelos aqui, né, ambos recessivos, no caso, desenvolvem tal doença que é letal. Sendo assim, espera-se que este alelo seja raro entre as populações, né? Porque já quem possui esse alelo acaba desenvolvendo anemia falciforme e acaba falecendo, né? Porque é uma doença letal. Porém, em áreas onde a malária, né, que é uma doença causada por um protozoário, é endêmica, né? Acontece ali com muita facilidade, né? Há grande presença de indivíduos heterozigotos, ou seja, S dominante, né, e recessivo, um gene dominante e outro recessivo, onde produzem tanto hemácias defeituosas, né, devido ao gene recessivo aqui, o Szinho, como hemácias normais devido ao S maiúsculo aqui, o Szão, né? O protozoário causador da malária penetra nas hemácias defeituosas, que são eliminadas pelo organismo, pelo fato de serem defeituosas, né, antes da reprodução do parasita, evitando assim o desenvolvimento da doença. Então, é um outro exemplo de seleção estabilizadora, onde aqueles que têm o gene mediano, né, o gene intermediário, acabam sendo selecionados em relação àqueles que possuem os genes extremos. Atividade 4. Você acha que o organismo mais apto é sempre o mais forte? Justifique sua opinião. Não é verdade, né? Mais apto não significa ser mais forte, mas sim possuir características que favoreçam a sobrevivência do indivíduo ao meio. Atividade 5. Por que a variabilidade entre os indivíduos é um fator importante para a seleção natural? Porque se não houvesse variabilidade genética entre os indivíduos, né, vários tipos de genes com diferentes características, todos eles pereceriam perante uma adversidade, né, não havendo chance de sobrevivência, pois seriam todos iguais. Então, se tiver um problema ali, todo mundo acaba sofrendo, né, porque tá todo mundo compartilhando o mesmo DNA, o mesmo gene. Então, quando há uma variabilidade, alguns indivíduos vão acabar perecendo, né, mas outros serão selecionados. Então, a espécie ela tem uma garantia ali de sobrevivência. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais uma semana. Essa foi a semana 3 do PET volume 6. Espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no PET impresso e preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, é só me mandar uma mensagem, eu estou sempre disponível lá nos grupos do WhatsApp, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, abraços, até a próxima, tchau, tchau!